Olá, aliançado, graça e paz, aqui é o pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao EbaeCast, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura, e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão compartilhando essa mensagem. Daniel capítulo 6. Verso 10. Podemos ler? Diz assim: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, ele foi para sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas apontavam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer. Diga comigo: orou como costumava fazer. Diga de novo: orou como costumava fazer. 3 vezes ao dia Daniel ajoelhou, orou-se, rogou e deu graça diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha seus olhos, vamos orar. Pai, fale conosco nessa noite. Senhor, nos dê uma experiência através da tua palavra. Nos dê norte, Senhor. Senhor, nós precisamos te ouvir. Ninguém veio aqui para ouvir nada de mim. Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê alegria da revelação da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Eu sei que você conhece a história de Daniel. Você que é um estudioso da palavra de Deus. E quando a gente fala de Daniel, a gente logo lembra, né, da cova. Eu queria te contar uma história aqui, como que tudo isso começou. A história de Daniel vai começar quando o rei Dário, ele vai levantar, acho que 120 pessoas para ser responsáveis, para administrar o império. E dentro dessas 120 pessoas, ele vai levantar 3 homens, que seriam uma espécie de supervisores, digamos assim. E entre esses 3 estava Daniel. Daniel, por ser excelente em tudo que ele fazia, vai se destacar muito entre eles. Tudo que Daniel fazia dava certo, era um negócio assustador. E o rei, vendo Daniel se destacar, já tinha no coração do rei um projeto, uma vontade de colocar Daniel acima de todo mundo lá da turma. Seria uma hierarquia, o rei depois Daniel. Então, Daniel estava em ascensão naquele império. E diante disso, dessa situação, os administradores, a turma que estava ali com Daniel, começou a ficar incomodado com aquilo. E eles vão procurar um motivo para acusar Daniel na conduta dele diante do rei. Mas nada eles conseguiram. Eles vão chegar à conclusão que Daniel era muito certinho. Não sabe, não tem nada que esse camarada está tudo certo com ele. E alguém vai ter uma ideia, a gente pode tentar ele na lei do Deus dele. Alguém fala assim, então vamos dar ideia para o rei, para fazer um edito do rei aqui, que a partir de hoje, dentro de 30 dias, está proibido orar. Se alguém for pedir alguma coisa, vai ter que pedir o rei. A partir de hoje não pode orar. Sabendo que Daniel era um homem de oração, agora nós vamos pegar Daniel. Então, vão ter essa ideia, vão apresentar essa ideia para o rei vai gostar da ideia, vai assinar o decreto, e você sabe que decreto de rei não volta atrás. Então, a partir daquele momento, durante 30 dias, estava proibido orar, a não ser que chegasse diante do rei. Se orar ao Deus de Israel, coisa parecida, a vida daquela pessoa estaria em risco. O castigo seria ser lançado na cova dos leões. E leões que ficavam dias sem se alimentar, então eram leões extremamente famintos. Jogar alguém ali era certeza de morte. E só que o que me chama a atenção é que quando o texto que nós vemos aqui, quando Daniel fica sabendo do edito do rei, Daniel agora sabe que não podia orar. O que Daniel vai fazer? Orar. Como ele fazia cotidianamente. Daniel, a partir de hoje não pode orar não. Ele, ok, onde você vai? Vou orar. A Bíblia diz que ele foi para a casa dele. No quarto de Daniel tinha uma janela que apontava para Jerusalém. Ele sempre orava naquele lugar. E ele foi buscar Deus como de costume, apesar da ameaça. Aí você sabe o que vai acontecer com ele. A Bíblia diz, eles vão pegar Daniel e vão lançar ele na cova dos leões. O rei sabia que ele era inocente, sabia de tudo. Lança Daniel na cova dos leões.
Você sabe o final da história, a Bíblia diz que Deus vai livrar Daniel, porque crera no Deus Todo-Poderoso. Mas o que me chama a atenção é, lógico, o livramento, esse milagre que aconteceu. Ninguém sairia vivo daquela cova, ninguém. O que me chama a atenção é a atitude de Daniel, sabendo que a vida dele estava em risco. Ele falou: eu vou orar. Eu aprendo algumas coisas com a vida de Daniel, que para Daniel era inconcebível ficar 30 dias sem falar com Deus. Para ele ficar 30 dias sem orar, ele falou: sem chance, que me mate, mas eu vou orar. Que me mate, que minha vida fique isso, mas eu estou indo lá. Daniel era tão íntimo de Deus, tinha tanto relacionamento com Deus, que ele chega a esse ponto. Aí a pergunta que não quer calar para nós aqui: quanto tempo nós já ficamos sem orar? E olha que nem ameaçaram a gente de jogar numa cova de leões, uma cama, um sono, uma rede social, e a gente está parando de orar. Eu não sei você, mas eu tenho a impressão que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, muito difícil, tudo muito complicado, parece que, sei lá, tem um peso, sabe, sobre a gente, um negócio estranho, tudo muito esquisito. E por isso eu penso que a gente ora mesmo, a gente devia estar orando mais devido a essa... a gente está vivendo uma época muito demoníaca, sabe, acho que a palavra é essa, sabe, inversão de valores, tudo muito estranho, sabe, o nosso país está tudo esquisito. E eu penso que a gente deveria orar mais. Você não acha que a gente ora pouco, não? Você sabe das lutas que você enfrenta, você sabe das batalhas que você enfrenta. Você não acha que você está orando pouco? Nós, como igreja, Daniel, 30 dias, falou: sem chance. E nós temos a ousadia de ficar sem orar. Nós cometemos essa insanidade, digamos assim, de ficar dias sem falar com Deus. Ficamos dias sem chegar diante de Deus. E aí, quando vem as tribulações, ficamos sem saber o que fazer. Se não oramos, nos tornamos crentes fracos espiritualmente falando, cheio de dúvidas, sabe? E uma coisa que me chama a atenção nessa história toda, não há relato no texto de Daniel orando dentro da cova. Você já viu? Não tem, sabe? Então eu entendo que ele não orou, porque se ele tivesse orado, acho que ia estar escrito no texto, já que orar era o forte desse camarada. Não tem relato aqui: Daniel ajoelhou dentro da cova e clamou a Deus. Não tem nada disso. Mas por quê? Porque ele orava no quarto. O problema é meu e o seu, que a gente é bom para orar dentro da cova, mas fraco para orar no quarto. Aleluia! Glória a Deus! A gente é bom, é ou não é, para orar quando na tribulação, quando joga a gente da cova. Aí em pé de oração, a gente vai para monte, meio-dia, sol rachando a mamão, a gente está lá. Eu já vim parar essa igreja 3 horas da madrugada, tão atribulado. Quando eu assustei, eu estava aqui. Você lembra que eu tinha aquele coisa aqui em cima aqui? Eu estava enfiado ali dentro. Eu lembro que esse dia eu fiquei de umas 3 até umas 5 horas da manhã. Está errado, pastor, orar? Não está errado. O problema é só orar quando o negócio aperta. A oração deveria parar de ser urgência na nossa vida e ser hábito, como era na vida de Daniel. Sabe, amado, quem ora no quarto suporta cova. Quem ora no quarto suporta leão. Se a gente não tem vida de oração, se jogar um gato perto da gente miando, a gente está saindo correndo desesperado, apavorado. O que eu faço? Vou sair da igreja. Nem é leão, às vezes é um gatinho que está lá. Mas por não ter um relacionamento com Deus, por sermos rasos na oração, nós estamos sucumbindo a muita coisa. Está passando da hora de eu e você voltar para o lugar da oração. Daniel passa esse tempo complicado, fica sozinho ali, sabe, tendo em companhias, assim, pela ótica humana. Lógico que Deus estava com ele, mas olhando assim, sabe, só tinha ele e os leões. Ele não tinha controle daquela situação, ele não tinha como sair daquela situação. Tinha uma sentença de morte ali sobre a vida dele. Ele passa um tempo ali, mas ele consegue passar por tudo isso, porque ele crê no Deus Todo-Poderoso. E crer em Deus é resultado de alguém que ora. Crer em Deus é resultado de alguém que tem vida de oração. Sabe, orar só em tempo de tribulação é igual querer aprender a nadar quando está afogando. É querer varrer casa quando o vento está soprando. Sabe, agora quem tem a oração é igual escovar os dentes, sabe, né? Você faz todo dia.
Sabe, a oração tinha que ser isso. Você não consegue sair de casa sem escovar os dentes. Uma pessoa normal, ela não consegue. Ela pode acordar atrasada, que ela fala assim, nossa, só escovei os dentes, sai igual um doido para a rua, mas para pegar onde... Porque é hábito. De tanto fazer, virou hábito. A gente podia começar a voltar a orar, e de tanto a gente orar, virar hábito. Fala assim, você não vai orar hoje? Eu falei, vou, como assim não vou orar? Já pensou nisso? Eu fiquei pensando nisso, Beth, que nível de relacionamento que ele tinha. 30 dias, o homem tinha 80 anos quando isso aconteceu. Então não estou falando de um rapaz, estou falando de um senhor que orava, tinha muito tempo. Ele vai para a Babilônia quando ele era adolescente. Quando ele chega na Babilônia, ele tinha 17 anos, segundo a história aí. Então o camarada tinha essa vida de oração. Eu no lugar dele, eu falo, Deus, o senhor sabe que eu não oro, não é de hoje. Eu tenho no mínimo aí 50 anos que eu estou orando. 30 dias o senhor vai dar um desconto? Não vai. Eu ia falar assim, 30 dias o senhor sabe que está me ameaçando de morte, é a minha vida que está em jogo. Eu tenho certeza, Deus, o senhor vai me perdoar se eu ficar 30 dias sem orar? Não vai. Daniel não quis nem saber. Ele não questiona. Daniel está falando assim, ficar sem orar é inconcebível. Eu acredito que Daniel ele acostumou tanto a falar com Deus. Ele era tão próximo de Deus que aquilo ali causa um incômodo nele. Ele falou, não, eu prefiro morrer. Eu prefiro virar comida de leão do que deixar de falar com meu Deus. Eu prefiro virar notícia amanhã, mas eu não vou deixar de falar com Deus. Nós precisamos atingir esse nível de sede da vontade de Deus, da presença dEle, de estarmos diante dEle. A gente deveria parar de reclamar menos e orar mais. A gente reclama, fala demais, a gente fala demais e ora de menos. Gente que posta no status, me sentindo não sei o quê. Fala com Deus. Vai para o lugar secreto. Vai lá para o quarto. É isso que Daniel está ensinando para mim e para você nessa noite. Sabe, Daniel não deixa de acreditar. O livramento que Deus, que aconteceu na vida de Daniel, tirei ele dele intacto. O texto diz, é porque crera no Deus vivo. Não foi nada mais nada menos por isso, porque ele acreditou. A situação que Daniel estava vivendo não deixou ele menos crente. Ele não deixou de acreditar porque tinha por companhia leão aquela madrugada toda. Ele não deixou de acreditar porque os leões estavam ali. Sabe, imagina a hora que Daniel sentiu o hálito do leão ali perto dele, ali, mas não tocava nele. Sabe, o ambiente que ele estava não deixou ele menos crente. A gente sai daqui, às vezes você sai do culto, recebe uma palavra, você fala, não, agora ninguém me segura. Aí amanhã chega um negócio e a gente já esquece tudo. O ambiente que a gente está inserido faz a gente esquecer a palavra. O ambiente que nós estamos inseridos faz a gente ficar descrente. Parece que Deus virou outro, sabe, uma confusão. Por quê? Por falta de oração. Volte para esse lugar de oração. Volte para o quarto. A igreja precisa voltar para o lugar da comunhão, sabe, para o lugar de relacionamento com Deus. E aí, meu querido, quando quando o inimigo tramar, porque isso aqui foi uma trama contra Daniel, sabe, armaram contra ele. Quando o inimigo armar contra mim e para você, nós seremos aqueles que eu estou acostumado a orar, vai dar tudo certo. É por isso que a gente vê tanta gente fraca, a gente saindo da igreja, pastor, não consigo vencer o pecado. Hora que você consegue, a gente vence esse pecado é orando, gente. Pode ser a pior situação, mas se você orar, você acha que Deus não vai te atender? Não há nada que esse Deus não possa fazer, meu querido. Deus continua sendo o mesmo Deus que ouvia a oração de Daniel 3 vezes ao dia. Deus continua sendo o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões. O problema é que eu e você parece que esquecemos do poder da oração. O diabo, ele sabe do poder da oração. O diabo não está muito preocupado com a minha, com a sua frequência no culto, me entenda. Ele não está preocupado se eu sou pastor, se eu deixei de ser pastor, se eu sou líder. Ele está preocupado se eu oro. O diabo quer nos afastar da oração. Sabe, a gente fica ocupado com tanta coisa, preocupado com tanta coisa. Aí chega o final do dia, quando você vai dormir, você fala, nossa, nem orei. Já aconteceu isso com alguém aqui? Não precisa levantar a mão, para você não se expor. Chega no final e fala, meu Deus do céu, eu nem orei. Aí você vai e faz aquela oração, Senhor, abençoa meus pecados. Deus, me perdoa. E já era. Já era. Aconteceu isso comigo, não sabia nem o que eu estava falando. Falei, nossa,
Aí você vai pensar, vou dormir. Vou dormir, não estou sabendo nem o que eu estou falando. E a gente vai indo nessa toada. E cada dia mais longe de Deus. Mas eu congrego, eu frequento igreja. É sobre oração, gente. É sobre vida com Deus. Sobre relacionamento com Ele. Sobre ser amigo de Deus. Sabe, ore até você se tornar íntimo de Deus. Eu não estou romantizando a oração, porque eu sei que orar é uma guerra. O diabo, ele quer afastar eu e você da oração. Orar é por isso que sabe quem quer orar? A carne que a gente precisa orar. É uma guerra. Aquele filme Quarto de Guerra, aquilo ali é guerra. Orar é guerra. Orar, sabe, é partir para cima. A pessoa não tem vontade, você tem que orar sem vontade. Ora sem vontade, meu irmão. Pastor, não estou sentindo, ora sem sentir. Ora, igual eu vi uma frase, ore até orar. Porque tem vezes que a gente ora, né, que as orações capenga, xoxa, esquisita. Você ora, você fala, nossa, não está saindo, nem no teto está batendo, não é? Você fica assim, não, aqui. Mas experimenta, só que a nossa tendência é parar. Não, hoje não está bom, não. Hoje não deu nada. É a hora de continuar. Ore até você ver o ambiente mudar. Você está orando essa oração xoxa, como eu disse, que às vezes parece que não vai dar nada. Insista, continue a falar com Deus até o teu coração começar a aquecer, até os seus olhos lacrimejar pela presença do Deus que te visita. Comece a voltar para esse lugar. Tem gente aqui que precisa voltar urgentemente para o lugar, para o quarto, sabe, para o lugar da intimidade com Deus. Você já teve experiências poderosas naquele lugar. Você já teve experiência, Deus já falou com você, e você está aqui me ouvindo como um saudosista, falando, é verdade, eu já ouvi, mas eu vim te dizer que vai voltar. Eu vim te dizer que você vai ouvir Deus de novo, porque lá é o nosso lugar. Um dia eu fui pregar numa igreja, e eu já que eu contei isso aqui, passei pelo corredor, tinha um amigo que eu não via há muito tempo, e ele tinha feito bariátrica, ele virou outra pessoa, eu não o reconheci de fato, eu passei direto, mas ele me chamou, pastor, não está me conhecendo não? Eu olhei esse rapaz pelo físico, não, mas pela sua voz, eu lembrei de sua voz, que bom, mas por que eu conhecia a voz dele? De tanto falar com ele, de tanto ouvi-lo. A gente ficava horas no telefone falando sobre música, gastava tempo, nem é um pouquinho, alguns anos atrás, era o fixo, né? Muito tempo não. Ele não tinha celular, mas a gente conversava muito, eu gostava de conversar com ele. E o timbre da voz dele me era reconhecido. Ele falou, eu falei, eu sei quem é. Eu falei, fulano, você, que bom que você está aqui. Às vezes Deus fala comigo, com você, a gente fica, será que é Deus? Deus confirma aqui, não sei se é Deus. Se você conhecesse a voz dele. A gente fala tão pouco com ele que a gente não conhece nem a voz dele. Aí ele fala, a gente fica na dúvida. Aí pede para confirmar isso, fica na dúvida. E Deus falando, ore, fale com ele até a voz dele ficar amigável ao teu ser, até mais nada te confundir. Quando ele falar com você, fala, eu sei quem está falando comigo, eu conheço essa voz. Lembra de Maria, quando ela estava ali no jardim, ele falou Maria, ela virou para trás e falou, mestre. É como se eu conheço essa voz. A voz dele só vai ficar familiar para mim e para você enquanto a gente falar com ele, amado. Sabe, quando eu estou falando de orar, não estou falando de pedir. Porque quando a gente fala em oração, a gente já pensa em pedir. Vamos orar, vamos pedir. Não é sobre isso. Eu sou orador aqui nessa noite, eu não estou te pedindo nada. O pedir faz parte da oração. Orar é falar, dialogar. Sabe, chega diante eu falo, Deus, eu não estou bem. Já experimentou fazer isso? Deus, eu não estou querendo ser crente mais. Com ele você pode falar, senhor. Tem coisa que a gente não fala com ninguém. Eu não falo com a esposa, não falo com ninguém. Mas com Deus você pode falar com ele que você não está bem. Você pode falar, Deus, eu não estou bem, eu não estou feliz nessa situação, eu estou fraco. Deus, se depender de mim, eu já tinha ido embora há muito tempo. Sabe, com ele você pode falar. Ele é o teu pai. Mateus capítulo 6, verso, quando você for orar, entra para o teu quarto e fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus, quando vocês for orar, vocês falam assim, Pai nosso que estás no céu. Jesus está falando assim, o Pai não é só meu, o Pai é seu também. O
Pai é nosso. Orar é filho conversando com o Pai. Orar é filho diante de um Pai todo-poderoso, colocando as lamúrias. Não tem problema se você não tem palavra bonita, não tem problema se você não sabe orar, não tem problema se você não tem palavra, porque oração, o poder da oração não está em quem faz, está em quem ouve. Oh, meu amado, tem dia na caminhada que vai ser só tem misericórdia de mim e não vai sair mais nada, mas não tem problema não. Ainda é o melhor a fazer quando estamos passando por tempos difíceis. A oração é o maior antídoto contra esse domínio do mal que está sobre o mundo. Você não vai conseguir romper se você não tiver uma vida de oração. Você está achando que essas coisas que a gente vê passageiras segura crente na igreja? O que segura a gente na igreja é oração. Você acha que Catedral dos Aliançados, um prédio bonito igual esse aqui, painel direto, você acha que segura a gente na igreja? Isso é estrutura, muito bom estrutura, mas sabe o que segura a gente? Vida com Deus. Se você tem vida de oração, você pode estar na Catedral dos Aliançados, pode estar numa barraquinha no meio do mato congregando, mas se tem vida com Deus, você permanece. Não é sobre o local, é sobre o meu relacionamento que eu tenho com Deus. Por que a gente está orando tão pouco? O que está acontecendo com a gente? Que esquecemos desse caminho de comunhão, desse lugar de comunhão. Por isso estamos apreensivos, por isso estamos cheios de depressão, por isso estamos cada dia mais preocupados, sabe? A gente não dorme, sabe? Não combina com crente viver preocupado, não combina com crente viver ansioso, amado. Quando eu fico preocupado, ansioso, eu estou duvidando de Deus. Parece pesado, mas é a verdade. Se eu entreguei e continuo preocupado, eu estou assim, eu entreguei, mas ele não vai dar conta não. Eu sei que não vai dar, eu entreguei. Igual o pastor falou, mas eu sei que não. Isso, sabe, é uma ofensa contra Deus. Não combina, mas quem tem vida de oração, ele entrega e ele confia. Ah, pastor, mas eu estou orando e não estou tendo resposta. Continue mesmo sem resposta, mesmo que pareça que o céu está de bronze, continue, que uma hora esse negócio vai mudar. Você está ouvindo alguém falar que eu cresci vendo minha mãe orar, eu cresci nesse ambiente, eu vim de uma igreja que a gente orava, tinha um dia que a gente unia para orar, sabe? Eu sou daqueles crentes que aprendi que oração é a chave de tudo. Vida de crente é oração, leitura da palavra de Deus e jejum, não tem mais nada que vier aí, sabe? Mas a base, esse tripé é oração, leitura da palavra de Deus. A gente não vive sem isso. E por mais que às vezes a oração, que você não muda a situação, mas muda a gente. Já teve essa experiência? Você entrou para orar, você orou, a tribulação continuou, a luta continuou, mas você saiu diferente. Lembra disso? Se você realmente continuou, mas eu saí diferente, eu saí mais animado, eu saí com disposição para enfrentar leão, eu saí com disposição para dar umas pedradas na cabeça de gigante. A oração faz isso. Mas enquanto nós não atentarmos para isso, para esse lugar de oração, de comunhão com Deus, seremos crentes doentes espiritualmente falando. Não vai precisar. E aqui, não é cova que deixa a gente parar de orar, não, é cama, é uma rede social, é um convite. A gente está parando de orar. Mas Deus está nos chamando. Você, mãe que está me ouvindo aqui, se posicione como uma mulher de oração dentro da sua casa. Você pode, gente, tá para nascer capeta que vai conseguir vencer alguém que ora. Tá para nascer demônio que vai conseguir, sabe, tripudiar na casa de onde que tem uma mulher ou um homem de oração. Eu acredito nisso. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder de alguém que se levanta, sabe, que pode não ter muito conhecimento, pode ser, não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe orar, mas tem comunhão com Deus. É disso que eu estou falando. Nós precisamos resgatar essa coisa de relacionamento com Deus, de falar com Deus, de voltar a ser íntimo de Deus, de não só orar em tempo de tribulação, mas fazer da oração um estilo de vida, um hábito. Ore, meu amado. Não espere o dia mal chegar para você orar. Você está bem? Estou bem, pastor, então ora.
Sabe, parte para cima da oração. Crie relacionamento com Deus. Ouça Deus falar com você. A oração é o suspiro da alma. A oração muda decreto. A gente não tem ideia dos livramentos que a gente vive todo dia. O diabo é sujo, você sabe disso. Toda hora, o tempo todo ele está tramando contra a sua vida, contra a sua casa, contra a minha. E sabe o que faz? E você acha que Deus livra a gente porque a gente é bonzinho? Certamente tem alguém intercedendo. Certamente você sai para o seu trabalho, a sua mãe está falando: Senhor, guarda ele. A sua esposa fala: Senhor, guarda esse homem. Ou isso, sabe, tem alguém orando. E eu creio no poder da oração. Tiago diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu e você somos justificados pelo sangue de Cristo. Então ora, meu irmão. Tem tribulação na tua casa, parte para cima pelo poder da oração. Está na hora de nós voltarmos a viver essa autoridade espiritual por meio da oração. Não existe ministério, não tem um pastor bem sucedido que não tem uma vida de oração, que pregue que não tem uma vida de oração. Sabe, não existe ministério de louvor bem sucedido. Tudo no reino de Deus é pautado em oração. A Bíblia se você já leu a Bíblia toda, você sabe do que eu estou falando. A Bíblia é um compêndio de livros onde relatam homens que oravam, homens que colocavam, que através da oração fizeram grandes feitos, homens que através da oração fez o céu parar, fez tanta coisa. Homens como eu e você. Os grandes avivamentos que aconteceu no mundo, que varreu a Europa, Estados Unidos, tudo aconteceu porque alguém orava, porque tinha alguém ali com os joelhos dobrados pedindo a Deus para intervir nessa situação. Por que que a gente não ora tanto? A gente fala sobre oração, lê sobre oração, recebe instrução sobre oração, mas a gente não ora. Meu celular, se você pegar aqui, você vai ver, deve ter umas 200 receitas aqui que eu vejo na internet, eu salvo, isso que eu vou fazer. Nunca fiz nenhuma, mas está aqui. Funciona as receitas? É lógico que funciona. Mas por que você não? Porque eu não fiz. É a mesma coisa da oração. Você sabe que funciona. Estava pregando lá no Jatobá, pastor Claudio, disse que a oração é como aqueles livros de receita da vovó. É antigo, mas funciona. Eu não vim inventar roda, não me falar nada que você não sabe. O que vem, sabe, Jesus orava, a gente está querendo ser melhor do que Jesus. Jesus era Deus. O homem orava, gente. Ele, sabe, saía para o monte e orar sozinho. Ele orava, cara, era Deus e ele orava. E eu e vocês não quer orar, não. E não é nada. E acho que tem direito. A gente se dá o luxo. Não precisa de orar tanto. Afinal de contas, no tempo da graça, não precisa de tem nada. Não ore. Há uns céus, oh aleluia. Há uns céus com tanta coisa. Eu fico imaginando tanto de coisa que Deus já poderia ter feito na minha vida e na sua, se a gente orasse mais. Quando eu era pastor lá em Birité, eu estava... Sabe aqueles cultos que Deus vem, sabe, e sai tudo perfeito. Eu não esqueço daquele culto. Eu cheguei em casa todo feliz. Deus, que culto. O Espírito Santo falou ao meu ouvido assim: já imaginou se você orasse mais? Se você orasse mais, você ia ver. Eu não esqueço desse dia. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque as demandas vai te levando para longe do quarto, a fazeção de coisa. Aí você fala: não, pastor, tem tanta coisa, minha agenda é tão, eu sei. Eu não estou falando que você não ora, porque você não... A sua agenda eu sei que é corrida. Mas não sei se é John Wesley que diz que eu tenho tanta coisa para fazer que eu tenho que ficar pelo menos 2 horas orando. Aí eu e você falam: eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso orar. Essa frase mexeu comigo. Eu tenho tanta coisa para fazer que antes de eu fazer eu preciso ficar pelo menos 2 horas orando. Não é que a gente não tem tempo, é que a oração deixou de ser prioridade. O dia tem 24 horas, você arruma tempo para tudo, para academia, para isso, para aquilo, para atender sua... A gente arruma tempo para tudo, arruma ou não arruma? Só não arruma para orar. Só não arruma para falar com Deus. Só não arruma para estar no melhor lugar. Lembro de Marta e Maria. Jesus falou: o melhor lugar é aqui, ó. A gente está muito acostumado com serviço, esquece dos pés. A gente empolga com o serviço, mas o melhor lugar é os pés. Jesus falou: não, Senhor, o melhor lugar é aqui. Ela escolheu a melhor parte. A melhor parte ainda continua sendo falar com Deus. A melhor parte continua sendo estar diante do nosso Deus. Como eu disse, eu sei que é guerra. Eu sei que na sua célula é guerra.
Eu sei que tudo, a vida é uma guerra, mas pela oração a gente consegue. É a oração que faz a gente passar prova, que você não acredita. Como que fulano consegue passar por isso tão animado? Parece que não está acontecendo nada, a oração faz isso. Eu me lembro do velório do meu sogro, o pastor El estava lá comigo. Um sogro muito querido, lógico, pelos filhos. E quando eu confesso que eu falei, não, vai ser difícil a situação. Eu me lembro muito bem, quando nós estávamos ali no local do velório, quando o corpo chegou, o meu cunhado entrou, quando ele viu o parreira dele, ele começou a orar em línguas. O pastor todo olhou para mim, pastor, vocês estão mais crentes que nós, não está não? De repente, ele orando em línguas, a minha esposa orando em línguas, virou um culto o velório. Gente que ora vive nessa dimensão. A gente sofre, a gente apanha, isso aqui, mas a gente continua. Não estou falando que você, sabe, a oração não é isso. Mas a oração vai te dar estrutura para você enfrentar esse mundo louco que nós estamos vivendo aí. A oração vai te dar estrutura para você governar a tua casa. A oração vai te dar estrutura para você governar a tua empresa. A oração vai te dar estrutura para você ser um bom líder de célula, para você ser um bom ministro de louvor. É a oração, não tem técnica que substitua a vida com Deus. Não tem treinamento que substitua a vida com Deus, meus amados. Não tem nada melhor do que estar na presença de Deus, do que estar aos pés do Senhor, do que pastor, tem que orar 3 vezes por dia, como Daniel orava. Não é, eu não estou falando, não vim falar de quantidade, mas Paulo falou assim: orai sem cessar. Paulo escreve uma carta e fala assim: gente, ore sem cessar. E motivos eu sei que você tem de sobra para orar. Tem ou não tem? Nós temos motivo, sabe? É como eu disse, é tanta. É só olhar para os seus filhos. É só você olhar para a escola que ele está, você vai ter motivo para orar o dia inteiro. Dá uma visitadinha lá na escola que ele está, você não vai no mínimo sair de lá orando já. Os meus filhos, seus filhos estão o tempo todo em ataques no mundo espiritual. Se não tiver um pai e uma mãe que ora para essa turma, eu não sei o que vai ser com essa geração daqui para frente. Eu e você, pai, que nós não podemos dar o luxo de não querer orar. Ore sem vontade pelos teus filhos. Coloque a mão na cabeça, lance a palavra profética. Pastor, meu filho está rebelde, ora. Não estou aguentando aquele menino, ore. O diabo, ele não consegue deter quem ora. Sabe, uma mulher que ora, um homem que ora, meu amado, é outro nível de vida com Deus. Sabe, é outro nível. Você vai vencer as suas pelejas, você vai vencer tudo aí que você está passando. Que sabe, você está aqui me ouvindo, está tão atribulado, o coração está tão apertado, mas eu vim te lembrar do lugar secreto. Eu vim te convidar, quem sabe, a mudar essa rota aí de preocupação, ir lá para dentro do quarto, falar com Deus, fechar a porta onde ninguém te vê. Diferente aqui da igreja. Aqui nós estamos aqui em Assembleia dos Santos, como a Bíblia diz, na congregação dos santos, e aqui tem um ministro de louvor com uma voz bacana para te conduzir o louvor. No quarto não tem isso, sabe? No quarto é você e Deus, não vai ter ninguém te dando tapinha nas costas. Vamos, amado, levanta a mão, não vai ter nada disso. É você e Deus, é você, as suas pelejas, as suas dores e um Deus todo-poderoso. Sabe o que é oração? É gente complicada como eu e você, que a gente não tem nada, não merece nada. Se você acha que você merece alguma coisa, você está totalmente enganado. Nós não temos mérito nenhum nesse negócio aí, mas temos um Deus que é compassivo, misericordioso, que atenta para a minha e as suas orações. Deixa eu te falar, os nossos filhos não vai virar comida de leão. Leão não vai devorar nossos filhos, porque nós vamos orar. O teu casamento não vai ser devorado pelos leões. A tua empresa não vai ser devorada por leões. O teu ministério, a tua célula, porque você vai se posicionar como um guerreiro de oração, que entende o poder que há na oração. Tem gente aqui que está orando por muita coisa e você parou de orar porque não teve resposta. Então, pastor, parei de orar. Eu orei 1 ano, aí eu parei. Eu vim te convidar a voltar. Eu vim te convidar a voltar. Mesmo que você não estava tendo resposta. 1 ano, 2 anos, continue. Daniel ficou 21 dias orando, lembra? O anjo chega lá no 21º dia, não disse Daniel para antes. Se no 10º dia falar, não, me chega com isso, mas não, já deu, Deus já ouviu, né? A gente pensa, não, Deus já ouviu, ele já sabe. Já tem 1 ano que eu estou falando, ele sabe. Continue.
Porque, como eu disse, oração não é só sobre pedir, é sobre relacionamento com Deus. Deus tem prazer de me ver, de te ver se achegando a Ele, para falar com Ele. Meu amado, experimenta. Então fala assim: eu vim aqui para falar com o Senhor, eu vim aqui para conversar com o Senhor. Sabe aquele dia difícil que você atravessa, aí chegar no dia você tem o privilégio de entrar para o quarto e falar: Deus, eu vim aqui conversar com o Senhor porque a coisa não está boa. Eu vim aqui conversar com o Senhor porque eu não estou bem. É sobre isso, amado. Sabe, a gente no Antigo Testamento eles tinham chamava o Deus Jiré, o Jeová Jiré, o El Shaddai, o El Leon, o El Todo-Poderoso, aqueles nomes escalafobéticos, aqueles nomes. Aí Jesus vira assim, quando vocês for orar, vocês falam assim: Pai Nosso. Precisa de muita coisa, precisa de nome bonito, só fala: Pai, eu estou aqui. Não estou valendo muita coisa não, mas eu estou aqui. Não estou prestando para muita coisa, mas eu estou aqui diante do Senhor. Aí Ele tem prazer em te ouvir. Tem gente que não consegue ouvir a gente, ou não é? Tem gente que não, hoje tem um negócio para ouvir, não é? Eu nem mando áudio quando eu estou, nem porque o pessoal vai acelerar o áudio. Fala assim, eu nem mando mais quando que a gente vai mandar um áudio para um amigo que vai me ouvir. Eu não, vai acelerar, eu tenho lá em 2. As pessoas não têm nem. Mas Deus, Ele não anda tão ocupado que Ele não pode me ouvir, que Ele não pode te ouvir. Ele não anda tão ocupado que Ele não conhece o timbre da tua voz. Em meio a uma multidão de gente, em meio a essa humanidade, tanta gente, Ele conhece a tua voz. Ele sabe quando você fala Pai. Ele sabe, é meu filho, é a Maria, é o João, eu conheço essa voz. Está na hora da gente voltar para o quarto. Quem está comigo aqui? Nós vamos começar esses 21 dias de oração. Quem te desafia a fazer um propósito de romper nesses dias? Quem sabe não vira um hábito agora? Quem sabe a partir desse dia você nunca mais deixe de orar. Sabe, amado, treine o teu espírito a orar. Não passe um dia sem falar com Deus. E não esqueça, o diabo quer nos tirar do caminho da oração. Ele quer nos tirar, quer nos levar para longe de Deus. Você recebe essa palavra nessa noite? O que fortaleceu Daniel na cova foi os dias que ele orava no quarto. Você só vai dar conta dessa demanda louca que você está vivendo se você for uma mulher ou um homem de oração. Sem isso, é engano. Sem isso, nós não iremos ter êxito. Fique de pé comigo em nome de Jesus. O diabo não teme os nossos estudos, a nossa teologia. Pastor, estou estudando. Que bom, continue estudando. Mas o diabo, ele também sabe, porque você sabe, sabe. Um excelente teólogo também. Conhece a Bíblia de capa a capa. Mas ele teme quando você ora. Você está diante de Deus. Sabe, ele não liga para a minha eloquência ao pregar. Se eu estou cantando bem, se eu estou tocando bem, se está tudo dentro do compasso. Ele não liga para a microfonia, ele não liga para nada disso. Mas ele preocupa com a nossa vida de oração. Eu anotei aqui que orar antes é dependência. Orar depois, gratidão. E orar sempre é comunhão, relacionamento e amizade com Deus. Feche os teus olhos. Não negocie o teu relacionamento com Deus. Pediram demais para Daniel. Ele falou, 30 dias é muita coisa. Daniel está ensinando para mim, eu não negocio meu relacionamento com Deus de jeito nenhum. Ficar 30 dias sem falar com meu pai, não dá não. Pode me matar, mas eu estou indo lá orar. Que Deus nos dê essa ousadia. Era só um mês, mas para Daniel era muito. Tinha uma ameaça, mas ele não tem problema, eu vou sim. Conversa com quem tem 30 anos, 40, 50 anos de igreja. Ele vai falar, o que te fez permanecer? Oração.
Conversa com aquela turma do coque que está indo embora, as irmãzinhas do cabelo branco, que está cada dia mais escassa. Ela vai te falar que só chegou aqui, oração. Às vezes não sabe nem ler, escrever, não teve oportunidade na vida, mas ora como ninguém. Mas é amiga de Deus, é íntimo de Deus. Feche os teus olhos. Me lembro aqui de Paulo, lembra de Paulo e Silas na prisão. Os pés, as mãos amarradas, apanharam igual loucos os dois. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos e louvores. Perto da meia-noite houve um grande terremoto. A oração causa essas coisas. A oração causa essas coisas. A oração quebra cadeias. A oração ainda quebra a cadeia de vícios. A oração ainda quebra a cadeia da enfermidade, da opressão, da depressão. Feche os teus olhos.